Então, Gente, um segundo que eu acabei de ver que eu entrei pelo perfil do meu namorado. Peraí. Vou trocar. foi? Enfim, acho que a gente pode começar, né? Então, gente, boa noite. Vamos começar a nossa roda de conversa com as meninas do consulado. Vocês querem se apresentar, gente? Posso começar aqui, se você quiser. Pode começar. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marina. Eu acho que eu conheço já alguns de vocês, mas muitos eu não conheço ainda. Tô me sentindo muito velha aqui. Eu sou 19.2, tô no 8º período, mas vou me formar só no final do ano, ou meio do ano que vem, ainda tô vendo. E é isso, tenho 22 anos e tô no consulado há 1 ano e 4 meses já, na área de energias renováveis. Oi, gente. Mesma coisa que a Marina, conheço alguns, mas a maioria acho que não. Eu sou Sofia, tô no 6º período, sou da 20.2. Vou me formar no meio do ano que vem, se Deus quiser. Tô no consulado há 6 meses e trabalho na área de Business Support do Departamento de Comércio Exterior. Oi, gente, tudo bem? Eu acho que eu conheço algumas pessoas também. Eu sou da mesma turma da Sofia, então 20.2, sexto, agora sétimo, nesse ritmo. E eu tô no consulado, vai fazer 1 ano. Eu trabalho na área de defesa e segurança. Eu acho que é só isso. E vocês também já fizeram parte da Argos, né? Não sei se todo mundo sabe, mas vocês eram de qual núcleo? O mais importante a gente esqueceu de falar. Eu fui de vários. Eu participei de todos praticamente. Eu fiquei 1 ano em projetos, depois eu fiquei uns 3 meses em negociação e o resto eu fiquei em marketing, que acho que foram uns 6 meses. Só que também dei umas ajudinhas pra GP e acho que foi isso, enfim. Eu fiquei na Argos 1 ano e 8 meses, eu acho. Fiquei 6 meses como consultora de projetos e o resto do tempo eu fiquei como coordenadora de projetos. Eu só fiquei 6 meses na Argos e eu fiquei o tempo inteiro no núcleo de negociações só como consultora mesmo. Ah, legal. Então, tipo assim, tem de tudo aqui, né? Tem todos os núcleos representados. Mas, gente, vocês podem contar um pouquinho como é que foi o processo seletivo lá, como é que foi para vocês entrarem? Posso começar, gente? Pode? Pode, Saf, vai lá. Então, eu fui a última das meninas a entrar, né? O processo seletivo do consulado, ele é meio que a mesma coisa, assim, para o mesmo modelo para praticamente todas as vagas, né? Claro que vai aumentando, por exemplo, a nossa entrevista é um formulário e entrevista de estagiário. Aí, por exemplo, a de analista vai mudar, vai ser algo mais, sabe, mais. Vão demandar um pouco mais. Mas falando da perspectiva da minha entrevista como estagiária, né? O primeiro processo, você tem que preencher um formulário. E aí, nesse formulário, você vai colocar todas as suas informações, né? Nome, sobrenome, endereço, todas essas coisas. Aí vai perguntar se você reside no Brasil, se você tem documentação para trabalhar no Brasil, todas essas coisas. Aí pergunta de formação, de faculdade, aí depois vai te perguntar se você tem algum curso, alguma coisa assim. E aí depois, por exemplo, esses cursos, depois, se você passar, né, para a vaga, eles vão te pedir os certificados do curso. E aí depois, que é a parte mais chata e mais difícil dessa parte do formulário, tá, gente? Que são as partes das perguntas, que são perguntas de situação. Agora, eu não vou lembrar de quais foram exatamente as minhas perguntas. Mas são perguntas tipo... fale um momento que você passou por uma situação difícil e teve que... e como você superou isso. Perguntas mais ou menos assim de situações que você passou. Aí essa é uma parte do formulário, né? A parte mais importante, que você coloca suas respostas ali. E na minha experiência, eu acredito que nas meninas também,
em todas as questões, foram 5 ou 6 no total, eu coloquei de experiências que eu tive na Argos. Eu fiquei 1 ano, eu não sei, agora eu falei que eu fiquei 1 ano e 8 meses, eu não tenho certeza se foi isso tudo, mas eu acho que sim. Depois eu vou ver no meu LinkedIn, mas eu tenho quase certeza que sim. E eu entrei na Argos sem experiência nenhuma, assim. Então, toda a experiência que eu tinha, que eu tinha antes, né? E eu trouxe para esse formulário. E para minha entrevista foi toda da Argos. E aí, continuando falando sobre o processo seletivo do consulado. Depois disso, você envia esse formulário, e aí esse formulário vai para um outro lugar, e aí eles fazem uma seleção da quantidade de pessoas que vai para o RH do consulado, e lá eles vão escolher a quantidade de pessoas que eles querem para chamar para entrevista. E aí, você sendo chamado para entrevista, aí você tem que se preparar para entrevista, aquela coisa toda, estudar sobre a área em questão, sobre o que eles querem que a vaga entregue, né? Tudo isso. E na entrevista também, essas perguntas. Então, essa parte do inglês, o formulário ele é todo em inglês. E a entrevista, ela é metade, porque o começo é em português. Pelo menos a minha, não sei se das meninas foi assim, mas eu acredito que não foi não. Amiga, eu acho que varia, tipo, de setor para setor. A minha foi totalmente em inglês, só no finalzinho que ela falou em português. Mas, enfim, depois eu tenho uma observação para fazer, mas... Eu tenho... Pode falar. Depois eu tô falando da minha experiência, tá, gente? A minha foi, o começo foi em português, tipo, só tipo, falando e tal, ia ser entrevista. E aí a entrevista começou e aí tiveram várias perguntas de situação também, de tipo... porque tem... Agora, gente, se vocês lembrarem, vocês falem depois, tá? É porque tem todo um negócio, um modelo, que eu não tô lembrando agora qual que são os nomes e as coisas, mas tem um modelo de entrevista que eles fazem e são várias perguntas. E aí você tem que responder essas perguntas dando toda uma coisa de tipo, como foi a situação, como você agiu e qual foi o resultado. STAR, eu acho, Sofia. Que é Situation, Task, Action Isso e aí. Result. Você tem que falar. Isso aí. A situação, o que você fez e o resultado. Enfim, basicamente isso. E aí são várias perguntas, essas perguntas em inglês. A minha entrevista, tipo, eu lembro que eu fiquei, sei lá, uns 3 dias me preparando muito, assim, pra entrevista. Eu escrevi, acho que umas 10 páginas, gente, eu juro por Deus. Eu escrevi muito, tipo, e fui ensaiando, assim, na minha cabeça. E eu me via no espelho e começava a falar. Então, assim, eu tava muito preparada e eu estava preparada para aquilo, porque eles me perguntaram. Então, na hora, tipo, eu acabei que eu fiquei até um pouco tranquila, porque eu já estava esperando, sabe? De tanto que eu me preparei. Mas, tipo, foi muito rápido e acabou que eu me preparei tanto que teve várias coisas que eu não falei. E aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, eu não falei tudo, meu Deus do céu. E aí, geralmente, depois dessa entrevista, eles fazem a escolha e mandam um e-mail pra pessoa falando que a pessoa passou. Só que no meu caso, foi um caso atípico, porque o meu querido chefe ficou entre 2 pessoas e ele me chamou pra mais uma entrevista. Só que, segundo ele mandou um e-mail, só que não era bem uma entrevista, era um bate-papo. Aí eu mandei mensagem pra ele, eu falei com a Maria, né? E a Maria falou com a Marina, tipo, eu falei assim, gente, isso é normal? Aí elas, eu não sei. Aí eu fiquei desesperada, né? Mas aí depois que você é aceito, porque como é algo governamental, é mais chato, de questão de segurança e tal. Então, até eu entrar, até eu receber o e-mail que eu tinha, tipo, sido escolhida como a candidata principal, e até eu entrar foram, acho que, uns 2 meses. Você tem que passar pelo clearance de segurança e tal, e basicamente isso. Esse foi o meu processo seletivo, tá, gente? Da minha vaga de business support. Depois eu falo mais um pouquinho do que eu faço e da minha vaga. Falei muito, desculpa. Não, amiga, tá ótimo. Posso dar continuidade aqui? Falar da minha parte? Claro, pode falar. Show. Gente, é porque o consulado sempre foi meu sonho, desde o início da faculdade, quando eu tava no segundo período, que abriu uma vaga de petróleo. Aí eu tentei, até passei pra entrevista na época, só que eu fui muito mal, foi a minha primeira entrevista da vida. Era em inglês ainda por cima, então, tipo, foi horrível. Aí eu tentei umas 4 vezes depois, outros processos, não passei nem pra entrevista. Mas só que no início do ano passado eu vi que abriu uma vaga de energias renováveis e sustentabilidade e energia sempre foi uma coisa que eu gostava muito, então acho que meu currículo bateu com a vaga.
enfim, fui chamada para entrevista. E o processo, basicamente, é o que a Sofia falou, que você tem que preencher um formulário falando sobre suas experiências. Tem a parte mais chatinha, que é meio que produzir uns 3 textos, mais ou menos, sobre situações que você já viveu. E, geralmente, são situações relacionadas à organização, comunicação, sei lá, resiliência, alguma coisa assim. Então, é tipo, fala sobre um momento que você estava super atarefada e como que você conseguiu fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a Argos me ajudou muito, porque, por exemplo, teve um momento que eu fiquei em projetos e negociações ao mesmo tempo. Então, eu usei isso de exemplo. Então, foi muito útil para mim. Eu usei, inclusive, mais exemplos da Argos do que do meu outro estágio que eu tive antes, que foi em comércio exterior. Mesma coisa comigo, eu Então, esqueci de... Desculpa, amiga, te interromper, mas a nada. mesma coisa, gente. Eu tava fazendo um estágio na época e, tipo, eu não usei nada, praticamente. Porque eu também fiquei pouco tempo, mas eu não usei nada. Eu só usei os termos da Argos, real, assim. É porque a Argos, realmente, ela te dá experiência para tudo. Se você conseguir conectar a sua experiência com a vaga, vai dar muito certo. Enfim. Aí tem esse formulário, que a nossa filha já explicou, tem essas perguntinhas. Se você passa na seleção, tem entrevista. E entrevista, para mim, basicamente, é a mesma coisa que o formulário, só que falado. Porque eles começam perguntando sobre você, sobre sua experiência. Depois eles fazem mais ou menos umas 3 perguntas também de situação. E uma coisa que eles fazem também é follow-up question, que é tipo, você respondeu a pergunta. E aí, em cima da sua resposta, eles fazem outra pergunta para, enfim, ser mais completinho. E no final, depende do setor, mas geralmente eles perguntam sobre o que você sabe sobre o seu setor. Por exemplo, o meu era energia renovável, então eu dei uma estudada nessa área e expliquei o que eu sabia sobre isso. Essa parte foi em português, geralmente acho que é em português mesmo. Acho que Maria Clara também falou um pouquinho sobre defesa e a Sofia, eu não sei se teve essa parte na A minha entrevista teve dela. também. Eu tinha esquecido, mas teve. Sim, e aí no final eles perguntam, alguma dúvida? Enfim, como todas as entrevistas. E uma coisa que eles valorizam muito é essa experiência extracurricular na faculdade, não só na EJ, mas também em atlética, centro acadêmico, porque você sempre consegue experiência em eventos, em falar com o cliente, e é isso exatamente que eles querem, porque eles sabem que não tem como você ter uma experiência prévia de trabalho formal ou outro estágio, muita gente não tem oportunidade de ter conseguido estágio antes, então isso não é um problema lá no consulado. Para muita gente é o primeiro estágio, acho que da Maria Clara foi o primeiro estágio, a Tami, que é outra estagiária lá, também foi o primeiro estágio, então realmente isso não é um problema lá, desde que você tenha experiência em seu curricular da faculdade. E a questão do inglês, até um tempo atrás você tinha que falar inglês, mas ultimamente eles estão abrindo algumas vagas de um programa de estagiário chamado Futuros Possíveis, em que eles abrem para pessoas que não falam inglês ou que têm uma renda mais baixa, enfim, para todo mundo ter a oportunidade de estagiar lá, o que é muito interessante. E quando você entra lá, você tem aula de inglês e consegue aprender na prática também. Então, é isso. Assim, falando, às vezes parece um bicho de 7 cabeças, mas quando você passa pelo processo e entende o processo inteiro, você vê que não é isso tudo e que, enfim, acho que eu falei tudo sobre o processo. Maria Clara, tem mais alguma coisinha pra falar? Nossa, amiga, por que você tá me chamando de Maria Clara? Acho que é a primeira vez na vida que você me chama de Maria Clara. Enfim, eu acho que é isso que as meninas falaram mesmo, não tenho muito a acrescentar. Eu acho que essa parte de situation, task, action e result é muito importante sobre o formulário. Não, você pode preencher tipo quando você quiser, você pode demorar o tempo que você quiser, contanto que você respeite o deadline para enviar. Fica tudo no site que depois eu a posso sua inscrição lembrar. na vaga, entendeu? Não é tipo um teste. Não é um teste. Tipo, você se candidata pra vaga a partir disso, entendeu? Tipo, eles postam a vaga num site que eu posso até ver qual é depois, não lembro de cabeça, mas eles vão postar a vaga lá. E aí lá, tipo, você faz o login, cria uma conta e vai aparecer o formulário. Você pode sair e entrar do formulário quantas vezes você quiser. Eu, pelo menos, eu fiz tudo no Drive, depois eu passei pra lá, a resposta já pronta. Mas isso aí você pode ficar tranquilo que a Sofia falou é importante, tipo, eles vão te pedir o certificado depois. Então não inventa, tipo, nenhum curso, nenhum nada, porque você precisa mostrar o certificado, então não dá pra inventar nada.
E eu acho que pergunta de situação também é importante em momentos de teamwork, momentos que você teve um deadline apertado, que a Mari falou, tipo, muita coisa ao mesmo tempo que você teve que resolver, são pontos que eles levam bem a sério. E eu acho que situação de feedback negativo também, o que a gente está muito acostumado, situação difícil, enfim, são coisas que na Argos, pelo menos em negociação, eu vivenciei muito, porque a gente sabe como é lidar com o público, né? Então, pra mim, essa parte foi super de boa. Eu usei muito a Argos também, mas uma dica que eu dei foi meu primeiro estágio, mas eu já participei do programa de voluntariados online da ONU. Pra quem quer mais experiência, assim, também, eu acho que é super válido. E eu acho que é isso, assim. E pra estudar, estuda a área. Tipo, eles vão te perguntar, e a maior dica que eu tenho pra dar é, tipo, ler muito o que eles postaram na vaga no site. Lê tudo e tudo que você responder, tipo, se eles querem uma pessoa muito organizada, em todas as suas respostas você dá um jeito de demonstrar que você é organizada. Então, tipo, você tem que traduzir todos os pontos que estão no site na sua entrevista. Eu acho que é só isso que eu tinha pra falar. O que eu tinha pra falar, que eu lembrei agora, é exatamente isso que você falou agora no final, sobre moldar essas experiências de acordo com cada cargo. Por exemplo, a minha vaga é de energia renovável. Então, o que eu ia colocar no meu currículo não é a mesma coisa que a Maria Clara colocou no dela, que é de defesa. Você tem que moldar muito de acordo com a vaga, para eles chamarem. É o que a Maria falou. Se eles estão pedindo uma pessoa mais organizada, estão fazendo muita pergunta de organização, então você coloca mais tópicos sobre organização no seu currículo, sei lá, algum curso que você fez na área, ou alguma situação que você se demonstrou muito organizado. Pode falar, assim. Eu peguei aqui o meu drive quando eu tava me preparando para a entrevista e, tipo, tem aqui o meu formulário, né? E o que eu fiz, eu fui, tipo, highlighting todas as coisinhas que, tipo, eu tinha, por exemplo, o que era essencial no Arrival pra minha vaga. Flexível, dinâmico, proativo. Eu me considero uma pessoa que sou flexível, dinâmica e proativa, então eu fui marcando essas coisinhas de verde para eu colocar as minhas respostas. Mais ou menos isso, não sei se vocês entenderam, mas eu vou ler aqui as perguntas que me fizeram no meu formulário. Muda de formulário para formulário, mas não muda tanto. São mais ou menos as mesmas coisas, mas eu vou falar para vocês só para vocês terem uma noção de como são essas perguntas, né? Primeiro eles perguntaram para a gente dar detalhes do porquê eu estava aplicando para essa vaga e como eu demonstraria experiência técnica e profissional e aí a outra foi para dar detalhes do porquê eu estava aplicando para essa vaga.
você, por exemplo, eu coloquei na minha resposta que eu estava trabalhando que era com mudanças, e tipo, muita atividade, isso, aí, tipo, no final da minha resposta eu coloquei como essas mudanças todas na minha vida me tornaram hoje em dia uma profissional possíveis, tipo, sempre relacionando com as coisas da vaga e tipo, o que eles querem que você. E aí a última pergunta aqui do Mário me diga um mês que você teve uma melhoria no seu time, que foi sua sugestão no caso, como você fez com que essa melhoria fosse adotada, como funcionou, e como você não e como você avaliou essa mudança. Então, são basicamente essas perguntas que eles fazem no formulário e no direito são mais ou menos formulares mas são perguntas como essa. Eu acho que da parte de entrevista, eu acho que a gente falou basicamente tudo. E tudo que você falou agora, com certeza dá pra ser respondido com coisas que vocês fazem rápidas. Inclusive, quando acontece, tipo, já aconteceu coisas que eu fiquei triste ou que não deram certo, mas isso é bom, inclusive, pra sua entrevista de emprego, porque eles vão perguntar eventualmente, me fala de alguma coisa que não deu certo, mas como você lidou com isso, o que você fez pra melhorar. Então, se as coisas estiverem indo mal em algum momento, pelo menos vocês podem usar de entrevista de emprego depois. Eu sempre falo isso, tipo, qualquer coisa que der errado eu falo, não, tudo bem, material para uma entrevista de emprego. Então, pensa assim, sabe? Sempre que tiver um... Eu sei que às vezes é bem complicado, mas você pensa, não, eu vou ter que falar na minha entrevista e segue em frente e tenta achar um jeito. Porque eles realmente valorizam esse tipo de atitude, assim, tá dando errado, mas você dá um jeito de ver um lado positivo na situação. E o que a Sofia falou eu também acho interessante, eu também usei uma situação pessoal minha, e eles gostam quando você fala de você também, tipo, não precisa ser tudo só trabalho, 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 eles também querem te entender como pessoa, pra saber como você vai ser pra trabalhar, sabe? Eu acho que isso é importante também. Eu acho que uma coisa assim, eu acho que o processo seletivo do consulado é um processo seletivo tipo longo, que demanda tempo, demanda tipo. Mas querendo ou não, você respondendo os formulários, você já está se preparando para entrevista. E eu, assim, eu tive de entrevista, e, tipo, nos meses antes de abrir essa vaga para o consulado, eu tava, tipo, trocando igual doida para vários lugares, para vários estados diferentes, e eu não respondia para nada. E eu ficava louca, muito mal, nossa senhora, e aí acabou que teve uma semana que eu fiz várias entrevistas, e eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz naquela semana eu tava muito nervosa, e sempre que surgia alguma entrevista que eu era chamada para alguma entrevista, eu fazia isso, tipo, sentar e pesquisar a área, pesquisar a empresa, no caso, tipo, que é governo não tem muito o que fazer, mas tipo, procura sobre o governo do UK, procura sobre o país, tipo, entendeu? Coisas que sejam relacionadas, por exemplo, da Maria, coisas do UK e Brasil relacionadas à energia, a minha vaga, que é de Business Support, que é do Departamento de Comércio Exterior, eu procurei bastante coisa sobre tratados, por exemplo, que tem o tratado de dupla tributação, foi algo que eu falei na minha entrevista. Então, assim, eu tô falando dessa questão de entrevista porque eu lembro dessa primeira entrevista que eu fiz, eu acho que foi pra FGV. Eu fiz a entrevista, não achei que eu fui mal, mas quando eu desliguei o computador, foi online, eu comecei a chorar muito, gente, muito. Então, assim, é totalmente normal a gente ficar nervoso, a gente sabe... Mas o que a gente não pode deixar é que esse nervosismo, tipo, tome conta da gente na hora da gente falar. Então, o mais importante de tudo é a gente se preparar para chegar na hora da reunião e, tipo, ter convicção daquilo que você tá falando, sabe? Saber se vender. Eu acho que isso é importante, você saber se vender. Tipo, não importa o que realmente aconteceu. Tipo, óbvio, importa. Mas é muito importante também a forma que você vai falar e qual foi, tipo, a sua presença e a sua participação no que aconteceu. Isso de tempo, eu acho que um conselho também seria paciência. Eu já estava aplicando para esse, foi o único estágio que eu apliquei, mas eu demorei 4 meses. O meu processo demorou 4 meses. Então, assim, é uma coisa que parece que vai dar errado 1000 vezes, mas, tipo, respira fundo e continua tentando, sabe? Vai dar certo. Mas tem que ter paciência, não adianta. Sério. Me ligaram aqui no meio da reunião, assim. Muito legal.
Ela travou aqui pra mim. Isso que você fala, gente, eu estou passando durante o momento. Eu também. Falando. Deu uma Oi? travada. Travou? É. Oi, voltou? Ai, aqui. Tá tudo errado. A internet foi funcionar, eu tenho celular, e agora eu tô ligando. Enfim, eu achei normal essa questão da insegurança, né? Do nervosismo. Tipo, eu me sinto muito assim também, mas eu achei que ela se preparar e saber escrever, assim. São dicas muito boas, assim, né? E, enfim, gente, agora fiquei curiosa pra saber como é que é o dia a dia de vocês lá. Tipo assim, cumpriu com todas as expectativas que vocês tinham? Como é que é o ambiente de trabalho, as pessoas? O que vocês fazem realmente no dia a dia? Pode contar aí um pouquinho pra gente. Eu acho que só uma coisa, antes de começar a falar sobre o dia a dia e tudo mais, dessa questão de entrevista, uma coisa que eu tenho até hoje, eu fiz uma pasta no Drive que o nome é Entrevistas, e eu ia fazendo uma pastinha para cada entrevista que eu era chamada, e cada entrevista que eu era chamada eu fazia um documento, e eu colocava, tipo, a descrição da vaga, o que queria, e a partir dali eu ia colocando, tipo, todas as pesquisas que eu fui fazendo para a entrevista daquela vaga. Então eu acho muito interessante, tipo, de vocês fazerem um exercício mesmo e deixar isso guardado para outras entrevistas ou coisas assim. E até pode até ir escrevendo mesmo, tipo, assistir vídeo no YouTube. Na época que eu tava fazendo uma entrevista, eu tava assistindo vídeo no YouTube direto, como participar de uma entrevista. Então, assim, é um exercício muito bom, gente. E funciona mesmo, real. Isso que você falou é verdade mesmo, amiga. Tipo, eu sempre colocava numa pastinha no Drive e eu ia dando destaque nas coisas que a vaga pedia. E outra coisa, como eu falei, eu fiz 2 entrevistas pro consulado, uma que eu não passei e uma que eu passei. E a entrevista que eu não passei foi ótima pra me ajudar a estudar para que eu passei, porque eu já sabia como era a entrevista, eu usei várias respostas que eu já tinha usado antes, só que dei uma melhorada na minha entrevista da última vez, então realmente é muito bom ter esse backup para você usar depois. Em relação ao dia a dia, se vocês... Posso começar? Não fala assim. Tá, assim, o meu dia a dia... Na realidade, amiga, quer que eu vá Pode primeiro? falar. Porque aí eu já introduzo como é que é o departamento. Que aí vocês falam. Eu acho que vai ficar mais fácil. Pode ser. Bom, a minha vaga, o meu cargo, né, é Business Support Agent. Até dentro do consulado, dentro do departamento, as pessoas ficam falando o que ela faz. Não sei o que ela faz. Por quê? Maria não sabe até hoje o que eu faço. Porque a minha vaga não é uma vaga como uma das meninas que é de um setor específico, por exemplo, de defesa, de energia. A gente tem um departamento que o nome é Department for Business and Trade, o tempo inteiro muda o nome. Esse é o latest name, que é DBT, que a gente chama. E ele fica dentro do UK Government, que tem o DBT e o FCDO. O FCDO é uma área do governo que tem outros times que não trabalham com essa área de comércio. O DBT é um departamento focado nessa parte de comércio, só que é um comercial diplomático. Não é um comercial que a gente tenha que vender. Claro, a gente tem que vender o UK, né? Mas, tipo, não é um comercial que a gente tem que vender produtos nem nada disso. É uma diplomacia comercial. Às vezes eu vou conseguir falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas nesse departamento a gente tem esse departamento todo mundo inteiro. E aqui no Brasil, especificamente, a gente tem vários times dentro desse departamento. Como o de energia, o de segurança, nós temos o time de infraestrutura, Calma aí, gente, que são muitos times. É porque tem muitos, tem Educação, alimentos, tem automotive. agricultura, automotivos, engenharia, financial service, são vários, gente. FDI, Defesa, Sofia, defesa. Ela falou segurança. Alô? Não. Foi o primeiro Falou Alô? assim. Ah, obrigada. Não Falei. tinha escutado. Enfim, são vários times. E o meu time, ele é o time de Business Support, que fica ali na meiuca de todos esses times. E o meu time, ele meio que coordena todos esses outros times. Então a gente mexe com todos eles ao mesmo tempo. Bastante parte administrativa, mas a gente também, agora é um negócio mais novo, nós ainda temos algumas empresas que a gente chama de Account Management, que cada setor tem as suas empresas de Account Management. A Maria e a Marina podem falar um pouquinho mais, podem dar um exemplo de alguma empresa que elas
tem como account management, mas no meu time, por exemplo, a gente tem a Burberry e a gente tem a British Airways. O meu time é responsável por gerenciar essas contas e, tipo, enfim. E a gente faz muito engagement com essas empresas aqui no Brasil, muitos eventos. No consulado, eu acho que, assim, como a Marina falou, eu entrei em RI porque meu sonho era ser diplomata. Hoje em dia, eu não sei se eu quero fazer a prova, porque eu descobri que eu consigo trabalhar com a diplomacia de formas muito diferentes, sem precisar passar por essa loucura que é a prova de Itamaraty. Mas é uma área que eu sempre gostei muito. Então, pra mim, o que a Amanda perguntou, pra mim, tipo, tem sido muito... tem sido uma realização de um sonho meu mesmo. O dia a dia, no meu outro estágio, eu odiava. Então, assim, eu odiava. Quando dava a hora de eu entrar, eu começava a chorar de raiva, porque eu odiava o que eu tava fazendo. E hoje em dia, tudo bem, eu tenho que acordar 5h da manhã pra ir pro Flamengo, tenho, mas eu acordo, tipo, feliz porque eu tô indo fazer uma coisa que eu gosto, sabe? O ambiente lá é muito bom, as pessoas são muito legais. A gente acaba tendo contato com pessoas, assim, tipo, muito high level, gente. Muito high level mesmo. Que eu nunca imaginei na minha vida que, pô, eu estaria falando, sei lá... Estaria tendo contato com o CEO da Shell, o ministro do parlamento britânico. Coisas, assim, desse nível que é muito bizarro, assim. Ainda mais pra gente de relações internacionais. Então, a gente acaba tendo muito evento. A minha sogra fica me zoando falando que eu só trabalho pra ir pra festa. Não trabalho pra ir pra festa. Acontece de ter festa. Mas, brincadeira à parte, é um trabalho muito legal. Eu sinto que eu tô há 6 meses no consulado e eu já aprendi muito, assim, muito. Eu entrei em uma burra de Excel. Agora eu faço planilhas ótimas. E eu aprendi fazendo. Então, assim, pelo menos assim, com o meu chefe, eu acredito que na maioria, assim, eu tenho uma relação muito boa com ele, eu me sinto muito confortável para poder tirar minhas dúvidas e acho que, assim, eu não vou. Eu ia falar. Eu não consigo ir. Mais ou menos. Brincadeira com é porque hoje em dia, esse semestre, por exemplo, eu tava fazendo só 3 matérias. E essas 3 matérias eram segunda, terça e quarta. E aí, o que acontecia? Na segunda-feira, o professor não foi chamado. Então, eu só ia quando tinha que fazer alguma coisa. Na terça-feira, eu dava um pulinho lá no Márcio Rocha, de vez em quando. E na quarta-feira, eu dava um pulinho bem de vez em quando e assino o meu nome da lista. Mas é porque eu não tenho optativa, então pra mim é mais fácil. Mas não façam isso, gente. É péssimo, não sigam Gente. a minha coisa. Eu até perdi o que eu tava falando. O que eu tava falando, não lembro. Não, só uma coisa sobre o horário. Eles são bem flexíveis lá. Então, tipo assim, se você fala que você tem aula de manhã, você pode chegar à tarde. É porque realmente é meio ruim sair à tarde. Eu não gosto, então às vezes a gente falta aula. Mas não é o ideal. Mas eles são bem flexíveis em relação a isso. É bom que você lembrou disso, porque eles são muito flexíveis mesmo. Tipo, se você tiver aula, você pode chegar mais tarde. Você só tem que cumprir as suas 6 horas de trabalho. Que são as 6 horas de trabalho que a gente tem que cumprir, né? Mas eu acho que, assim, uma coisa também que a gente teve agora em maio, que foi uma experiência incrível, que, tipo, em nenhum estágio, assim, eu nunca vi, pelo menos, que foi o Away Day que a gente teve, que foi um programa, porque dentro do consulado a gente tem um programa de estagiários lá dentro, e eles fazem várias atividades pra gente. E aí eles levaram todos os estagiários para a embaixada em Brasília e a gente teve tipo, uma programação muito legal no dia. A gente aprendeu muito sobre planejamento de carreira, como falar em entrevistas para analista, né, que seria o cargo acima do nosso, como falar em público. Então, assim, são oportunidades muito incríveis que o consulado te dá e vale muito a pena aplicar, demais mesmo, gente. Acho que eu falo muito, né? Então, se eu lembrar de mais alguma coisa, levanta a minha mão. Amiga, acho que eu vou falar um pouquinho da minha área agora. Como a Sofia já falou, o Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido tem 2 âmbitos. Tem um âmbito mais diplomático, que é o FCGO, que é a parte que a gente não faz, que a gente não atua, e o DBT, que é o Departamento de Comércio Internacional, que é a parte que eu, Maria e Sofia atuamos.
E eu especificamente fico na área de energias renováveis, que é dividida em duas categorias, que são as energias onshore, que ficam na terra, então bioenergia, hidrogênio, que mais? Energia solar, energia eólica. E tem a parte de energia offshore, que é a energia do mar. E a gente não pode trabalhar mais com petróleo e gás, porque o Reino Unido não pode mais vender nada relacionado ao petróleo, nem nada disso, por causa das metas do Acordo de Paris. Então, a gente só pode trabalhar com energias renováveis, o que é bom para o planeta, mas às vezes para a gente é ruim, porque limita a gente de trabalhar, sei lá, com uma Shell da vida em alguns eventos. E o que eu faço no dia a dia é fomentar os negócios na área de energias renováveis entre o Brasil e o Reino Unido, sempre buscando vender as tecnologias do Reino Unido para o Brasil. Então, sei lá, o Reino Unido é muito avançado em bioenergia. Então, a gente faz uma reunião entre uma empresa de bioenergia do Reino Unido com uma empresa de bioenergia aqui do Brasil e tenta vender a tecnologia que a gente tem para eles, ou trocar experiência, ou trocar conhecimento, então é muito interessante. Uma coisa que a gente faz muito são missões comerciais, que é basicamente ou o pessoal do Reino Unido vindo para cá para conhecer o pessoal daqui do Brasil, ou, que é o que a gente faz mais ainda, a gente levando o pessoal do Brasil para o Reino Unido para eles conhecerem as tecnologias de lá. No início desse ano, a gente levou o pessoal, os CEOs dos principais portos do Brasil, para conhecerem o Reino Unido, e eles conheceram Londres, Birmingham, Aberdeen, que é uma cidade da Escócia, e mais um outro que não estou lembrando, acho que foi Sheffield, para conhecer as tecnologias de hidrogênio que a gente tem lá, e as universidades, falar com as empresas de lá, é muito interessante. Eu não fui, obviamente, porque eu sou estagiária, só que o resto da equipe foi, então muito legal, porque eu pude ajudar a fazer toda a logística dessa missão. Eu tive que ajudar a fazer um evento no parlamento de lá, parlamento britânico, então você realmente, como a Sofia falou, você lida com pessoas bem de alto nível, então você aprende a se portar melhor profissionalmente. A gente também já fez uma missão de energia ano passado, a gente vai fazer uma de redes elétricas, então são coisas que eu faço bastante e aprendi muito nessa área. Uma coisa que eu faço mensalmente também são newsletters, que eu basicamente faço relatórios sobre o nosso setor de energia aqui no Brasil para o pessoal do Reino Unido saber o que está acontecendo. E a Argos foi muito importante para mim nesse sentido, porque, como eu falei, eu já fui de marketing e eu tinha que fazer newsletters todo mês também. Então, me ajudou muito. E outra coisa que eu faço muito também são eventos, como a Sofia falou, a gente tem evento direto. E energia, a gente tem um que é UK Brazil Partners in Energy, que é o Energy Showcase, que a gente traz o pessoal lá do Reino Unido para vir palestrar aqui no Brasil e conhecer as empresas daqui. A gente faz um dia inteiro de palestras e workshops, e é muito legal. É um evento bem grande, é o maior evento que o Libit faz aqui no Brasil. Esse ano a gente fez no Museu da Manhã, ano passado foi no Copacabana Palace. E eu ajudei a organizar toda a parte logística, também ajudar a organizar as sessões, então é muito legal, porque você aprende muito mesmo. E no showcase desse ano a gente recebeu parlamentares britânicos, o Marco Long, que é amigo da Sofia já, ela faz coisa pra ele toda hora. A gente recebeu o Romeu Zema, que é o governador de Minas também. A gente recebeu depois o ministro de Energia do Reino Unido. Então, a gente direto recebe vários diplomatas, assim, e é muito interessante. Então, realmente, o consulado abre muitas portas, porque você acaba conhecendo muita gente. Então, mesmo que, sei lá, eu não continue lá depois, eu sei que várias portas foram abertas com empresas que eu lido no dia a dia, instituições, então é muito interessante. E é mais isso sobre a minha área. Eu acho que só disso que, só pegando o gancho do que a Marina falou, acaba que nesses eventos a gente acaba conhecendo muita gente e muitas pessoas de outros consulados, tipo. Então, assim, para fazer um networking é maravilhoso. A Maria pode falar um pouco mais Só uma coisa sobre isso de outros consulados. A gente tem um programa também que se chama Young Professionals, acho que é esse nome, que a gente meio que se reúne de tempo em tempos com estagiários de outros consulados. E esses estagiários geralmente são gringos mesmo, porque acho que é só o consulado britânico que abre pro pessoal aqui do Brasil. Então é muito legal, porque a gente consegue ter esse networking com o pessoal. Gente, eu vou falar um pouco da minha área, mas a minha área é um pouco mais, sei lá, não sei exatamente o que eu posso falar, mas
Eu trabalho com defesa e segurança, nosso principal stakeholder, assim, eu diria que é a Marinha. Então, o que a gente faz é basicamente, tipo, a Marinha quer construir um submarino. Ok, eles vão abrir uma licitação. A gente precisa ver quem que se encaixa nessa licitação que eles abriram para oferecer as partes que a Marinha precisa. Então, precisa ter um contato muito forte, assim, com eles, o que é bem complicado, eles trocam de cargo o tempo inteiro, é um saco. Eles não botam nada na internet, eles não têm LinkedIn. Então é muito difícil você descobrir quem está fazendo o quê e com quem você precisa falar em determinados momentos. Mas não só a Marinha. A gente também trabalha com a polícia e os nossos maiores órgãos, assim, na verdade, são do governo brasileiro. E a gente conversa muito com empresas também. Sim, horrível. A gente trabalha muito com empresas também que querem trazer os produtos deles para cá. A maioria é SME, que é Small Medium Enterprises, que é o perfil assim mais das empresas britânicas mesmo, principalmente em segurança e cibersegurança, que também é uma parte que eu lido. E a gente tem que construir essa ponte entre os produtos que os ingleses têm a oferecer e o mercado brasileiro. Então, acho que é muito importante a gente ficar sempre de olho, tipo, o que a gente precisa aqui. E não é muito, sei lá, é meio síndrome do vira-lata, né? Porque a gente está promovendo os britânicos aqui. Mas é ótimo também, a gente tem que pensar que o Brasil está crescendo super com isso. Mas eu acho que é isso, assim, muito contato com outras empresas, tipo, empresas de lá, mas que podem te abrir muitas portas, principalmente se você quiser ir para fora. Eu acho muito interessante, pelo menos na minha área, assim, são coisas que eu nunca pensaria antes na minha vida e existe um produto para isso. Eu faço muito relatório também, então isso é um pouco chato, mas também é bom, porque você aprende muito sobre a área. E a newsletter, que eu acho essencial o tempo inteiro ficar de olho no que está acontecendo, porque é muito difícil acompanhar as notícias daqui, imagina de lá. Então é bom a gente ter essa noção, assim. E em relação a Argos, eu acho que a Argos me ajudou muito, porque eu perdi a vergonha de falar com outras pessoas. Tipo, antes eu ficava muito vermelha. Eu fico até hoje, na verdade. Mas, tipo, eu fui conversando com tanto cliente, assim, por vídeo, que na hora que eu vou conversar com uma empresa, eu já fico mais tranquila, sabe? Eu fui perdendo esse medo de falar com quem eu nunca tinha falado antes. E eu acho que, pra mim, pelo menos, isso foi muito bom. Assim como eu tinha que entender o que o cliente queria da Argos, hoje em dia eu entendo o que o cliente pode oferecer. E assim, eu acho excelente. Os eventos são muito bons. Tem vezes que você fica, tipo, não é possível. Que eu tô organizando o aniversário do rei, tipo, são umas coisas muito absurdas, assim, que você fica, tipo, não. Esses dias eu tive que mandar, sei lá, carta pro Ministério da Defesa, tipo, pro ministro, eu fico, tipo, não é possível que eu tô fazendo isso, sabe? Tipo, são umas coisas, assim, que é muito chocante, mas também é muito bom, que você aprende a lidar com gente muito mais velha que você, e no meu campo, pelo menos, é um campo com pouquíssimas mulheres, então eu acho muito interessante, assim, eu gosto muito. O consulado é maravilhoso. O clima lá é muito bom. A gente pensa que só tem gente velha, mas não. 90% assim é jovem, todo mundo super aberto. E é um ambiente excelente, assim, eu recomendo pra todo mundo, de verdade. Isso que eu ia falar, só antes da Sofia falar, o ambiente lá é muito legal, tipo, o pessoal é super novinho, tipo, a maioria lá tem em torno de 30 anos, 20 e poucos. A gente sempre sai pra fazer happy hour. Infelizmente, algumas pessoas não vão às vezes. Mas é um clima muito Uma legal. mulher cansada. Pode falar, sabe? Acho que isso que a Maria tava falando de mandar carta para o pessoal aleatório, hoje estamos mandando, tipo, deixando tudo direitinho, a carta para enviar do Marco Long, que é o enviado de comércio do parlamento, para o Cláudio Castro. Ou seja, são coisas muito bizarras, gente. São coisas assim, tipo. Sim. E valores Em altíssimos. Brasília é ainda pior, porque, tipo, em Brasília eles lidam com mais pessoas, tipo, do governo brasileiro mesmo, né? A gente aqui no Rio acaba que fica mais para dentro do Rio de Janeiro, mas uma outra coisa que eu ia falar também, de questão do dia a dia, tipo, a gente faz, eu pelo menos faço muito briefing para essas visitas dessas pessoas, desses parlamentares, por exemplo, veio o Marco Long agora, eu fiquei, tipo, surtada com a visita dele, porque a gente estava fazendo um programa, então a gente tem que pensar
em todos os engajamentos que ele vai ter, e para cada engajamento tem que fazer um briefing, tem que fazer um modelo de coisa. Eu fiz várias pesquisas também sobre a situação do Brasil, a situação do Brasil e do Reino Unido. Então, assim, essa parte de pesquisa, algo que me ajudou muito foi, eu fui consultora de projetos, coordenei muitos projetos, então a gente fazia muitas pesquisas, escrevia muito, então é algo que eu faço muito no meu dia a dia também. Então, eu trouxe demais essa experiência que eu tive na Argos para o estágio hoje em dia. Outra coisa também, só porque eu acabei não falando sobre isso, na segunda entrevista, ele me mandou com um bate-papo, meu chefe, né? Não foi bate-papo nenhum, foi mais uma entrevista. Ele me perguntou muito sobre a empresa, demais. A gente falou demais sobre a Argos, o que eu fazia, demais. Então, assim, quando eu falo que a minha entrevista foi inteira sobre experiências da Argos, as duas, né? Porque eu muito fã. Não seria nada, não estaria onde estou sem a Argos. Real. Uma coisa que eu fazia muito na época da Argos, acho que foi a coisa que eu mais fiz, foi pesquisa de fornecedor. Nem sei se vocês ainda fazem, acho que sim, né? E isso me ajudou muito, porque uma coisa que eu faço direto é pesquisa de mercado. Então, sei lá, procurar distribuidores de energia eólica aqui no Brasil, ou procurar distribuidores de energia solar no Reino Unido, e aí fazer uma tabelinha com tudo, descrição com o que cada um faz. E eu já fazia isso aqui na Argos, então me ajudou demais. Gente, e outra coisa eu acho também, só uma dica, façam os cursos, eu acho que deve atuar, né? Tipo, aproveita. Sério, faz muito curso. Tipo, é melhor você ter sobrando do que faltando. Faz o do Excel. Sério, faz. Não deixa de fazer de jeito nenhum. E, tipo, tudo que você puder vai te acrescentar de alguma forma. Então, mesmo que você não use pra nada, tá, tudo bem, mas pelo menos você tem. É uma garantia, sabe? Então, tenta tirar o máximo possível da Argos. Eu só fiquei 6 meses. Mas, tipo, eu aprendi muito. Então, não importa quanto tempo você vai ficar, tipo, o que importa é o que você vai tirar daquela experiência. Por isso que você tem que aproveitar o máximo. Essa é a minha dica, assim. Gente, eu fiquei curiosa aqui com o negócio, que, tipo assim, vocês trabalham em áreas meio específicas, né? Tipo, energia, defesa e tal. E vocês já tinham algum conhecimento prévio sobre isso? Ou vocês aprenderam tudo na prática, assim? Geralmente, o estagiário não precisa ter conhecimento prévio, até porque você ainda está na faculdade e tal. O único momento que eles perguntam mesmo é na entrevista, como a gente falou, mas quando você chega lá, você não precisa, você aprende tudo na prática. E você realmente aprende, porque, por exemplo, eu faço um newsletter mensal para o pessoal do Reino Unido sobre a área de energia, então você vai aprendendo com o tempo, mas você não precisa ter nada de conhecimento prévio na área. Mas assim, se você tiver um curso, alguma coisa na área, é bom. Eu faço aquele minor da UF, não sei se vocês sabem, aquele minor em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E eu acho que isso me ajudou muito na entrevista, porque eu conectei esse meu interesse em sustentabilidade com a área de energia renovável. E eu acho que... desculpa, não deixa eu interromper. Mas eu acho que uma coisa até que o chefe falou é que, assim, não importa se você sabe ou não. O que importa é que você demonstrou que você procurou saber, pelo menos para entrevista. Então, tipo, pesquisa mesmo sobre a área antes. E é impossível você saber tudo. Tipo, ninguém vai saber tudo nunca. Mas eu acho que você tem que demonstrar que você quer aprender mais sobre aquilo, sabe? Eu acho que esse é o ponto, assim, principal. E é o que eles mais levam em consideração, assim, se a pessoa está disposta a aprender. Gente, e em relação a isso, assim, no início, como é que foi de acompanhamento, assim, pra vocês, até vocês pegarem o jeito, assim, das coisas? Ele geralmente, a primeira semana que você entra é só induction, que é só, tipo, eles explicando o seu trabalho, o que você vai fazer, eles explicando a área. E eles sabem que não tem como você saber tudo. Que nenhum estagiário entra totalmente preparado. O negócio é você estar disposto a aprender e se mostrar interessado pelas coisas. Cara, pelo menos, tipo, no dia que eu fui fazer a entrevista, o Boris Johnson me anunciou, primeiro-ministro. E aí, eu tava no ônibus indo fazer a entrevista e ele me anunciou. E aí, eu até perguntei na minha entrevista, tipo, vai me dar muita coisa e tal? Tipo, elas nem sabiam responder, mas só pra elas verem que eu tava ligada. Aí, eu entrei só em setembro. Eu fiz entrevista, sei lá, em junho, julho. Eu entrei só em setembro, porque demorou muito meu processo seletivo. E aí, eu entrei sexta-feira, não tinha nenhuma semana, ou seja, tipo, na próxima quinta, a rainha morreu. Então, assim, o meu ficou muito tempo em período de luto.
e as coisas ficaram muito confusas, assim, porque eu não podia mais fazer evento, não podia fazer muita coisa. E no início é muito difícil de você pegar o jeito, assim, principalmente quando é seu primeiro estágio. Mas, cara, eles são super compreensivos. Eles te explicam mesmo, tipo, não tenha medo de perguntar, pergunta, porque é melhor do que você ficar lá quebrando sua cabeça. E eles passam muita coisa de induction, é importante você fazer, prestar atenção e tal. Tem muita coisa inútil também, mas, tipo, saber selecionar o que vai ser bom pra você. E perguntar. Tem um manualzinho que a gente fez agora, que a Ana fez. Tipo, todo estagiário que entra, a gente manda esse manualzinho, aí tem, tipo, algumas palavras que normalmente as pessoas não conhecem, alguns termos que a gente usa muito. Mas você vai pegando com o tempo, tipo, eles são super pacientes, eles não cobram coisas absurdas, assim, logo de você logo no início, só depois. E às vezes nem os nossos próprios chefes sabem muito sobre alguma coisa e eles procuram, a gente procura junto, então não tem que ter, ai meu Deus, um super conhecimento prévio das coisas. Eu acho que isso que a Maria falou sobre a entrevista, tipo, que ela viu no ônibus que o Boris Johnson tinha renunciado, foi algo que eu trouxe também pra mim. Tipo, eu fiz a entrevista, foi, sei lá, um dia. As eleições foram no domingo, né? Que a gente recebeu o segundo turno. Eu fiz a minha entrevista terça-feira. Então, assim, eu tinha acabado de ganhar, né, a eleição. E aí eu trouxe algumas informações que eu tinha lido sobre o governo Bolsonaro, e aí eu também perguntei o que eles estavam achando sobre isso. E, tipo, eles também não souberam muito me responder, porque acaba que não muda tanto, assim, pra gente. Mas é legal vocês, tipo, se mostrarem que vocês estão atualizados na área, e que você tá sabendo, e que você, sabe, mostrar que você sabe. E acho que sobre isso de adaptação, eu entrei em dezembro. E eu entrei numa terça-feira, foi meu primeiro dia, e na quarta-feira o meu chefe e o departamento inteiro do DBT foi viajar para uma conferência. Ou seja, eu fiquei sozinha. Uma semana sozinha. E tipo, eu fiquei fazendo as inductions e tal, mas eu fiquei sozinha, e aí? Então, tipo, a minha primeira semana assim, foi um pouco, tipo, eu fiquei meio perdida. E é normal ficar meio perdida, porque a rede é gigantesca, é muita gente. O departamento de comércio exterior é enorme, tem muita gente. Então é totalmente normal você ficar perdida, mas assim, no primeiro mês eu já tava super ligada nas coisas. Então acaba que você vai pegando no seu dia a dia, né? Você vai acostumando, assim. Não é difícil de você se acostumar e você aprender. E foi o que a Maria falou, eles são muito receptivos dessa questão de pergunta e tudo mais. Então é muito bom, você realmente se sente acolhido. E também tem um documento, que é o handover, que, tipo, o antigo estagiário deixa pra você. Pelo menos no meu caso teve. Eu tive. É porque o seu é o primeiro estágio nessa área, né? Aí eles explicam, tipo, tudo que você tem que fazer, detalhe e tal. Eu acho que é uma parte legal. Meu chefe me deu, tipo, uma papelada dessa curso. Tipo, muita coisa. Eles te dão fonte pra você estudar. E também, uma coisa que é muito boa é que os estagiários de lá, a gente é muito unidos. Aí, então, tipo, a gente tá sempre se ajudando, perguntando, sei lá, preciso de contato de buffet pra fazer um evento aqui no Rio. Não tenho. Aí eu pergunto pra Maria. Talvez ela tenha. Então, a gente se ajuda muito. Somos 8, né? Então, assim, a gente precisa ser unido. É muita coisa pra pouca pessoa. Gente, então, acho que a gente já pode começar as perguntas que o pessoal mandou pra gente antes. E alguém tem alguma pergunta que queira fazer agora aí no chat? Qualquer coisa pode mandar, tá, gente? A dos forms a gente já tem separado aqui, então se alguém mandou por escrito, relaxa que já tá aqui separado. Então, acho que a gente já pode começar com as perguntas do forms mesmo. Não. Cara, isso é a parte mais triste do estágio. É a parte mais triste. O seu estágio... Infelizmente, a área governamental é isso aí. Não tem muito o que fazer. E até se você, se você for um CLT, por exemplo, você é analista. E aí o cargo que tem em cima do analista é um cargo de gerência. Você não vai ser promovido.
não tem chance de você ser promovido. Você só vai ser, entre muitas aspas, promovido se a pessoa que era gerente sair, e aí você vai se candidatar para essa vaga, você vai concorrer com pessoas de dentro e de fora, e aí, se você passar, você vai ser, entre aspas, promovido, mas tem vezes que isso não acontece. Então, sim, é uma parte horrível de trabalhar no consulado, é que você tem zero chance de ser promovido. E é difícil das pessoas saírem, por isso que é difícil de abrir vaga no consulado, porque não aparece nada. É porque lá é são muito muito pequenos. pequenininho. Aí é tipo assim, meu time de energia renovável é um estagiário, um analista, um gerente. Enfim, e tem time que nem tem, sei lá, analista, nem tem gerente, é só uma pessoa no time inteiro. Então é muito difícil. Por exemplo, se eu fosse ser promovida, a minha chefe ia ter que ser promovida ou ela ia ter que sair, mudar de departamento, pra eu concorrer à vaga dela, fazer um processo seletivo de novo, concorrer com o pessoal de fora e de dentro também, pra talvez conseguir pegar a vaga. Então, isso é uma das partes negativas do consulado, só que, por outro lado, você conhece muita gente. Então, sei lá, você conhece gente importante da Shell, de, sei lá, BP, muita empresa importante que vai te abrir muita porta depois. Então, eu fico até meio tranquila em relação a isso. É só, tipo, disso, é porque a gente tá falando, nossa, não tem chance. Fica mais fácil você passar para uma vaga de A2, tipo, de gerente, quando você já tá dentro da rede. Óbvio, é muito mais fácil, porque você já conhece os processos. Então, assim, é mais fácil da gente, por exemplo, conseguir uma vaga de A2 e tudo mais, do que uma pessoa de fora. Só que, como a gente disse, é difícil de abrir, ainda mais aqui no Rio, porque o consulado é muito pequeno. Lá em São Paulo tem mais chance, abre mais vagas, tipo, mais vezes, porque o consulado é maior. Mas aqui no Rio realmente é difícil de abrir vaga. Sim, e quando abre, tipo, é um mata-mata real, tipo, tem muito ex-estagiário e estagiário ainda, todo mundo aplica, e é isso mesmo, tipo, os times são muito pequenos, cara, então não tem muito pra onde fugir. E é isso, eu acho que, por isso é tão importante, assim, como a Mari falou, tipo, networking o tempo inteiro. O consulado pode abrir muitas portas, óbvio, mas você que tem que manter as portas abertas, sabe? E buscando outras entradas também. Não tem como você contar que magicamente vai ter uma vaga para você na hora que você puder, sabe? Não, você tem que ir correndo atrás de empresa, de, sei lá, cria contato em outros consulados para te avisarem quando abrir vaga. E ir correndo atrás, não dá para contar e ficar lá, infelizmente, porque eu acho que todo mundo queria. E justamente por todo mundo querer que ninguém sai e tem tempo concorrente. Uma coisa que acontece muito é, por exemplo, a pessoa, isso foi o caso da minha chefe, ela estagiou na minha área, aí depois acabou o contrato, não tinha vaga, ela foi para outro consulado, e quando ela estava nesse outro consulado, a pessoa da vaga dela, Cláudia Vanessa, saiu e ela concorreu e ela conseguiu. Então acontece muito a pessoa sair e voltar depois. Só que é aquilo, depende do timing, depende de sorte. Não é uma coisa certa. Os nossos chefes, os chefes de nós três, todos foram estagiários. Os três foram estagiários. Eu acho que o meu chefe foi o único que não saiu muito. Foi subindo. Mas a chefe da Marina e a chefe da Maria saíram. Entendi, gente. Obrigada. Então, agora vamos começar as perguntas do Fórmulas. Eu acho que quem vai falar primeiro é a Marcela. Sim. Muito legal, meninas, que vocês falaram. E eu vou ler aqui a primeira pergunta. Acho que vocês já responderam assim, mais ou menos. As atividades que vocês desempenham no estágio têm ligação com o que vocês aprenderam na área? Acho que a gente já respondeu ao longo das nossas falas, né? Mas no meu caso, a questão da newsletter, das pesquisas de fornecedores que eu fiz, pesquisa de mercado, tudo isso me ajudou muito, tanto na entrevista quanto no meu trabalho do dia a dia, que me deu um embasamento para as coisas que eu faço. Eu acho que pra mim é a mesma coisa, assim, acho que negociação de força o tempo inteiro, ficar falando com as pessoas, lidando com as pessoas, que a gente sabe que é meio confuso às vezes. Mas é isso, assim, acho que muito essa parte de aprender a se comunicar, sabe? E entender e prestar atenção no que o outro está falando, tipo, realmente ouvir. Uma coisa que me ajudou muito foi ter ficado no núcleo de marketing, que eu era muito horrível, tipo, com coisa de design e tal, e eu aprendi a ter uma noçãozinha nessa área. E eu achei que talvez eu até não fosse usar depois, só que eu uso muito, eu faço muito PowerPoint, coisa pra vender produto pro pessoal daqui. E o pessoal sempre elogia muito, então eu acho que isso é
uma habilidade legal, assim, que eu desenvolver no estágio não, no período. Não, o núcleo de negociação, inclusive, ajudou muito no meu networking. Então é ótimo. Recomendo. Eu acho que é muito que as meninas falaram dessa questão. A Luz me deu uma base muito boa para eu desenvolver as skills que eu desenvolvo hoje em dia no trabalho. Mas eu acho que é mais do mesmo do que a gente falando. Eu acho que só respondendo a pergunta que a Júlia mandou aqui no chat, eu acho que eu sou meio. A minha experiência com o inglês é uma experiência boba. Vocês vão rir, mas só que realmente é algo que me ajudou muito bizarramente. Que foi o contato com a língua desde cedo. Por quê? Porque eu tive esse contato com a língua desde cedo. Quando eu tinha 7 anos, eu morei um tempo nos Estados Unidos, então isso me ajudou óbvio. Mas aos 9 anos eu não conseguia aprender esse língua. E aí eu era louca com ele. E tudo que eu fazia na minha vida era ter esse contato com a língua o tempo inteiro. Então, eu fiz curso de inglês, mas acabou que eu acabei me formando no curso de inglês com 15 anos, eu entrei com 12. Ou seja, eu pulei muitas séries de inglês, porque eu sempre tive esse contato muito grande com a língua, o tempo inteiro. Não. Aprendi vendo Justin Bieber. Então, assim, e eu sempre gostei muito de assistir fora o Justin, me ajudou muito, mas assim, eu sempre gostei muito de assistir filme, assistir série, então esse contato com a língua me ajudou muito a desenvolver um vocabulário que você não desenvolve antes muito. Então, eu acho que eu tenho pra falar com todo mundo que já sabe falar inglês ou que tá aprendendo a falar inglês agora. Eu tenho a minha prima que é, tipo, minha irmã mais nova. Hoje em dia ela estuda numa escola que só fala inglês, mas quando ela era pequena, eu botava ela desde pequenininha pra assistir filme comigo legendado. Hoje em dia eu só assisto filme legendado, eu assisto tudo legendado, que é coisa em português, mas eu gosto muito de assistir coisas legendadas com a própria língua. Eu acho que isso ajuda muito a gente escutar e a gente ler como escreve e como lê e como pronuncia, eu acho muito bom. Mas eu acho que a dica que eu tenho é realmente não adianta, isso eu falo para as pessoas e isso é algo que eu tenho que falar para mim mesmo, porque eu faço francês e eu não faço isso. Não adianta você chegar, você tá numa aula de inglês, em qualquer lugar que você quiser, pode ser o curso mais caro, pode ser o curso mais barato. Não adianta você chegar, tá lá, assistir a aula, tá bom, aí você vai chegar em casa e você não vai pegar um filme pra ver, você não vai pegar um livro pra ler, não adianta. Não adianta, você tem que se esforçar, você tem que correr atrás de, tipo, ter esse contato, entendeu? Pra qualquer língua que você aprenda. Então eu acho que pra mim o inglês foi muito isso e eu falo muito sozinha também. Falo muito sozinha, falo comigo no espelho, sempre fiz isso. Então, assim, pratique, fale sozinha, se olha no espelho, finge que você tá fazendo uma entrevista no Oscar, você acabou de ganhar um Globo de Ouro. Faça, ajuda, juro por Deus. Cara, essa questão do inglês é uma coisa que me deixava muito nervosa, porque igual que a Julia falou, eu só me formei no curso, me formei na cultura, fiz o curso completinho e tal, só que eu ficava muito nervosa, porque, assim, muita gente tem experiência de intercâmbio, tem, sei lá, passou um tempo em outro país, ou tem inglês bem melhor, eu ficava muito insegura, porque, tipo, eu tinha meu inglês de isso. Mas com a prática você vê que, tipo, você vai participando de reunião no dia a dia e vê que não é nada disso, que o seu inglês vai se aperfeiçoando com o tempo. O meu inglês melhorou muito desde que eu cheguei. Hoje em dia eu não fico mais tão nervosa igual que eu ficava quando eu entrei, e é super normal você ficar nervosa assim nas primeiras reuniões. Todos os meus chefes falaram que quando elas entraram, eles ficavam muito nervosos com essa questão do inglês, mas só que conforme você vai usando, você vai melhorando. E você vai ver que o pessoal lá, tipo, tem gente que fala muito bem, mas tem gente que tem, sei lá, super sotaque não é problema, tá, gente? Aqui não tem sotaque. Mas, enfim, assim, não é nada de 7 cabeças, ninguém vai ficar ajudando. Ai, nossa, ela falou, sei lá, ela conjugou esse verbo errado. A gente faz isso até no português, às vezes, falar coisa errada. Então, não é uma coisa pra você ficar se cobrando, nem, tipo, deixar de aplicar porque você acha que o seu inglês não é bom. Eu já até antes de entrar, ficava tipo, nossa, será que meu inglês é bom o suficiente pra entrar? Mas, tipo, isso não é uma coisa que tem que te impedir de tentar o processo. Concordo. Eu acho só que não pode ter, tipo, uma discrepância muito grande entre o seu inglês de formulário e o inglês, tipo, da entrevista, né? Não tem que saber. Então, tipo, você mesmo escreve e seja fiel a quem você é e aos seus conhecimentos, assim. Vai dar, mas seja fiel a isso, porque eles percebem que não tem muita diferença. Eu acho que eu fiz curso também,
mas eu sempre ouvi muita música, principalmente pelo One Direction e pelo Justin também. Então, desde novinha, eu sempre escutei muita música em inglês. Ver filme, sempre. Eu via antes com legenda, depois botei em inglês, sabe? Hoje em dia, às vezes eu vejo com legenda tipo, em alemão. Então, assim, vai indo, sabe? Você vai se acostumando. Ler letra de música. Eu sempre escuto a música, tipo, lendo a letra. Isso é perfeito também. E outra dica é, tipo, quem tem Kindle, ou sei lá, qualquer coisa. Baixa livro em inglês. Tipo, pode ser livro de romance bobo. Eu só leio livro de romance bobo. Eu leio tudo hoje em dia em inglês. Isso ajuda muito na hora de você escrever, na hora de você tipo, pensar mesmo. E isso que a Sofia falou de falar sozinha, cara, todo dia no banco, praticamente todo dia, eu faço alguma entrevista, ou tipo, faço entrevista de emprego no banco, juro. E é bom, porque tipo, você fica repassando tudo que você já viveu, tudo que você tem pra falar de situação. Então, tipo, tenta ler, ouvir música, internet, tipo, usa isso a seu favor, sabe? Tem que entrar em contato com a língua, tem que botar a língua na sua rotina, eu acho. E outra coisa que a Sofia falou aqui no chat, que agora que eu li, é que os diplomatas, todos eles falam português, eles têm que falar português para ser diplomata aqui. Assim, alguns não estão trabalhando de falar, não, eles, tipo, não se esforçam, mas a maioria se esforça para falar português, ainda mais quando vê que você tem dificuldade. Então é super tranquilo. E outra coisa que me deixa muito tranquilo também é que todos eles falam português muito, a maioria pelo menos, tipo, conjuga tudo errado, fala coisa que não tem nada a ver, então você fica tipo, gente, se eles estão cometendo esses erros, eu também posso cometer um errinho aqui, outro ali, então não é nada demais. Eu acho que a pessoa, eu acho que o pensamento que a gente tem que ter, que hoje em dia é mais maduro, por exemplo, se você vai pra fora, e se você falar inglês, falar outra língua, alguma coisa, você tem que isso que a pessoa, você fala muitas línguas, porque eu falo a minha e eu falo a sua, entendeu? A pessoa, tipo, pra que a pessoa vai te julgar se você tá falando uma língua que não é a sua língua, tipo, mãe, entendeu? Tá tudo bem a gente errar. Como a Marina falou, a gente erra até o português, eu próprio erro o inglês. Então, assim, tá tudo bem errar. E eu acho que, assim, no consulado é muita prática. Você vai acabar aprendendo com todas as vozes, assim, mesmo. Então, não se sintam, assim, se você não é fluente no seu inglês, não se sinta como se isso fosse um empecilho pra você, tipo, conseguir um estágio ou um lugar como um consulado. Mas eu acho que essas dicas que a gente passou pra vocês, pra vocês conseguirem pegar um pouquinho mais de, tipo, de vocabulário, são muito boas e, tipo, são coisas que acabam, eu acho que ainda mais no inglês, que é algo que está muito presente na nossa experiência, a cultura americana, ela é muito treinada na cultura brasileira, acaba sendo mais fácil, assim, e acaba sendo divertido também, né, porque a gente tem um leque de séries, assim, muito bons pra gente ver e aprende se divertindo, né? Beleza, gente. A próxima pergunta aqui que mandaram pra gente no formulário é: quais as oportunidades que se abriram depois que vocês entraram no consulado? Muitas. Pode começar se quiser, Mari. Não, pode ir, Maria. Sei lá. Cara, eu acho que foram que a gente já falou, sabe? A gente lida com muita gente high level, assim. E não só isso, a gente também lida com a parte mais que realmente coloca em prática. Não necessariamente o CEO é a pessoa que você precisa ter contato, você precisa ter contato com o diretor comercial, você precisa ter contato com essa gente que você vai falar, sabe? Então, é ótimo também para quem quer ir para fora, porque você vai lidar o tempo inteiro com empresa britânica, o que é maravilhoso. Se você quiser se mudar para lá, você já tem vários contatos. E tem muito evento, então, assim, muita oportunidade de você chegar e conhecer alguém ali de outro setor, sabe? Eu vou nos eventos de energia, quando dá, nos eventos de business support, então, tipo, qualquer evento que tiver, tenta ir, porque vai ter gente importante que você vai conversar e vai, tipo, meu Deus. E sem contar que é um conhecimento, tipo, muito a fundo que você tem da área, depois que você está lá dentro. Então, acho que é se aproveitar disso, assim, dos contatos que você cria ali e buscar fazer seus próprios networking sempre.
Uma coisa muito legal é que o governo britânico tem o programa de Achievement, que é o programa de mestrado lá, que eles abrem para o pessoal aqui do Brasil, e eles dão bolsa, acho que para 50 pessoas por ano para irem fazer mestrado lá no Reino Unido, em todas as áreas, em qualquer universidade. E você aplica, faz uma entrevista. Não, você não. Peraí. Você primeiro faz o formulário, tipo que a gente fez de estágio, e depois você vai para a entrevista. Se você passar no formulário, e se você passar na entrevista, você ganha a sua bolsa e consegue ficar um ano lá no Reino Unido fazendo mestrado. E uma coisa que é muito legal é que a gente, como estagiário, a gente pode participar das entrevistas para ouvir a entrevista do pessoal. Então, a gente já sabe todas as perguntas que eles fazem e a gente sabe como se portar melhor na entrevista, porque a gente consegue ver como uma pessoa não foi tão bem, como quando outra pessoa foi melhor que a outra. Então, você acaba aprendendo muito. E também, por a gente já estar lá, se a gente quiser tentar no futuro aplicar para o Tivnin, a gente pode ter mais chance de passar, porque a gente já conhece esse processo, conhece como que acontecem as coisas, só que uma coisa é que a gente só pode aplicar depois de 2 anos que a gente saiu de lá, para ter essa distância de tempo. Eu acho que são 3, amiga, são 2. Não, amiga, acho que são 2. A Priscila falou 2 hoje. É porque falaram hoje. Enfim, tem que ter um tempo depois do estágio pra você aplicar de novo. Mas eu acho ótimo, porque, tipo assim, eu não tento fazer mestrado agora, mas quem sabe daqui, sei lá, quando eu tiver com 25 anos eu queira fazer. Isso vai me ajudar bastante. Mas quem tem interesse de fazer mestrado fora, o Tivnin é uma oportunidade incrível. E assim, depois que você participa do Tivnin, o Tivnin vai estar na sua vida, tipo, pro resto da sua vida. Porque eles fazem muitos eventos e networking, então vale muito a pena. E vocês se veem aonde daqui a um tempo? Vocês pretendem continuar nessa área? E por que também? Pra mim, consulado foi... Pode falar só. Pode falar, amigo. Não, eu ia falar que o consulado foi muito importante pra entender o que eu realmente quero. Porque quando eu entrei em RI, eu fiquei muito perdida. Porque você pode trabalhar com tudo. E eu fiquei tipo, gente, o que eu quero fazer? Eu sempre gostei muito dessa área de diplomacia, só que eu achei que só dava pra ser diplomata fazendo aquela prova do Rio Branco, só que na verdade tem como trabalhar com a diplomacia por outros meios, como pelo consulado, então eu sei que essa é uma área que eu quero seguir, ou continuar trabalhando em governo, organização, e na área de energia também, que é uma área que eu nunca pensei em trabalhar, mas hoje em dia eu me apaixonei por essa área, então eu queria continuar mais ou menos na área que eu tô. Eu acho, pra mim, é uma pergunta meio complicada, onde eu me vejo, por quê? Eu me vejo muito trabalhando, como a Marina falou, eu me vejo muito eu quero muito continuar trabalhando nessa área de consulado, nessa área governamental, porque eu acho muito melhor, é algo muito mais flexível do que a empresa, eu sinto, pelo menos. Eu acho mais humano, sei lá. Não sei. Não que a gente não trabalhe muito, a gente trabalha muito, mas eu gostei muito estou gostando muito da experiência de trabalhar nessa área governamental. Então é algo que eu quero muito pra minha vida no futuro. Só que ao mesmo tempo que eu sei que eu quero trabalhar nessa área de consulado, ainda tem várias sub-áreas dentro dessa área governamental que eu ainda fico... São um mundo de opções. Mas uma coisa muito boa no consulado, que eles super ainda mais nós como estagiários, né? Eles super te incentivam de fazer algo que se chama job sharing, que você fica uma semana ou uns dias meio que fazendo uma sonda para uma equipe. Por exemplo, eu quero muito fazer um job sharing com a equipe de clima, para ver com o que eles trabalham, como que é o dia a dia deles, para justamente eu conseguir entender quais áreas que eu gosto mais, sabe? Porque eu gosto de várias áreas, mas ao mesmo tempo eu não tenho uma área super... O meu time é um time muito central e geral também. A gente não acaba não trabalhando em algo específico. Então, eu fico meio, meu Deus, o que eu gosto? Então, mas eu acho que assim, tá tudo bem também. Não saber exatamente. Mas pelo menos uma coisa eu sei que eu continuar trabalhando com essa área de governo, né? Mas, como eu disse, as sub-áreas são muitas. E quem será que eu vou saber o que eu vou fazer em breve? Não sei, espero sim. Mas se não, tudo bem. Nunca tá. Cara, eu acho que pelo menos pra mim, assim, eu gosto muito de defesa. É uma área bem complicada em alguns momentos, mas é uma área muito interessante. Pelo menos eu sempre gostei muito. Sempre tive um interesse por entender melhor, tipo, o aspecto de guerra e etc.
E eu gosto muito da parte estratégica de defesa, então realmente estudos estratégicos, da parte política de defesa eu gosto muito. E da parte comercial também eu acho bem interessante, na verdade. São muitos detalhezinhos, assim, sim. Você vai lidar com bastante machismo? Sim. Mas é uma área muito interessante, é muito legal você sentir que tá meio que desbravando, assim, onde muitas pessoas não vão. E, idealmente, eu gostaria de continuar em consulado e tal, mas eu acho que eu não me limitaria a isso. Então, se aparecer uma oportunidade para continuar em defesa em uma empresa, eu vou, assim, sabe. Idealmente consulado, mas eu acho que essa é a questão, assim, eu me prendia muito ao consulado antes. Hoje em dia eu vejo que existem diversas oportunidades, não só em consulado, mas também posso trabalhar no Ministério da Defesa, sei lá, qualquer coisa que eu quiser. E eu acho que esse é o ponto, assim, você vai aprendendo o que você quer e também, o mais importante, o que você não quer, conforme você tá lá. Eu acho que aprender o que você não quer é tão importante quanto aprender o que você quer, né. Eu acho que isso de não se limitar é bem importante, porque além de consulado tem, por exemplo, Câmara de Comércio, que é uma coisa que a gente trabalha muito e lida com o que a gente faz já. Tem várias associações, uma que a gente lida muito é o EIC, que acho que é Energy Industry Council, alguma coisa assim, que, de certa forma, continua trabalhando com energia e relações internacionais. Então, são várias áreas, assim, você não tem que se prender só ao consulado. E dentro das empresas mesmo tem a área de HelGov, que é relações governamentais. Então, é isso. A próxima pergunta é: vocês agora, olhando uma visão de fora da Argos, vocês teriam alguma coisa, vocês acham que a empresa júnior poderia promover alguma coisa para facilitar o acesso do pessoal aos estágios, tipo alguma capacitação ou algo assim? Na minha opinião, eu acho que o que vocês já... Peraí, só um segundinho. Na minha opinião, eu acho que o que vocês estão fazendo agora de chamar as pessoas que eram da Argos, ou até mesmo que não eram da Argos, mas que estão em lugares que acaba que tem uma... Agora, como é que eu vou falar isso? Tipo, acaba que o pessoal quer muito trabalhar nesses lugares, tipo, Consulado, L'Oréal. Eu acho muito maneiro trazer essas pessoas pra cá pra falar com vocês sobre isso, dar dicas sobre entrevista. Eu acho muito maneiro. Quem me dera se isso tivesse acontecido quando eu tava na Argos. Eu acho isso muito legal. Talvez vocês... Uma ideia aqui, tá, gente? Uma vez por mês, mandar no grupo de vocês uma lista das vagas de estágio que estão rolando por aí. Eu penso em coisas assim, sabe? Mas eu acho que essa iniciativa que vocês tiveram de chamar pessoas de fora para dar para ter essas conversas, eu acho muito interessante. E eu acho que vocês podiam também chamar pessoas que já estão efetivadas, que já estão formadas e estão com emprego sem ser estágio fora, porque acaba que as entrevistas de emprego tipo CLT, são um pouco diferentes, né? O processo. Então, eu acho que seria interessante também vocês trazerem isso. Eu acho que esse bate-papo de experiência, eu acho que é muito bom, assim, é muito valioso, na minha opinião. Bom, gente, a próxima pergunta, eu acho que vocês já responderam em boa parte também, é em relação ao processo seletivo. Se teve alguma diferença que vocês sentiram durante o processo seletivo de empresas, né, e em relação ao consulado. E outra questão que eu queria saber também é que a Sofia chegou a falar de highlight, quando ela estava vendo a descrição do estágio e tal. Mas eu queria saber se aconteceu o contrário com vocês. Se vocês viram alguma coisa que vocês sentiram que era, tipo assim, cara, acho que isso aqui talvez me pegue. E como é que vocês lidaram com isso? Eu acho que, como você já falou disso, vou até abrir aqui de novo o documento, porque teve uma coisa que eu dei um highlight, só que em vermelho, que era uma experiência, uma previous experiência, né, que tá em inglês, aí dá um delay no cérebro, de ter trabalhado com uma missão diplomática ou organizado eventos. Nunca tinha feito isso, nunca na minha vida. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar? Aí, na minha entrevista, eu acho que no formulário eu também falei, eu sou sempre a amiga que organiza as coisas, e eu realmente sou. Eu sou a amiga que organiza festa surpresa, eu sou a amiga que organiza vídeo de surpresa de aniversário, eu sou a amiga que organiza Girls Night, então assim, eu fui pegando coisas da minha personalidade que acaba que, no final das contas, hoje em dia eu sou muito boa em organizar evento. Então, eu acho que o interessante é você
não deixar que isso te abale pra tipo, porra, nunca fiz. Mas trazer situações da sua vida que mostrem que você tem a capacidade de fazer isso. Entendeu? Acho que às vezes você precisa até dar uma forçadinha de barra, sei lá, lembrar alguma coisa da escola, lembrar alguma coisa bem pessoal mesmo, mas o importante é você conseguir conectar as duas coisas. Sempre tem como, mesmo que você tenha que forçar um pouco a barra, mas eles valorizam isso. E eu acho que do que a gente estava falando do processo seletivo, né? Eu, particularmente, acho o processo seletivo do consulado bem diferente dos outros locais. Mas eu não acho que seja algo só do consulado brasileiro, do consulado britânico. O consulado americano também é muito enjoado. Então, eu acho que, assim, coisas governamentais são muito chatas, são muito burocráticas. Então, não vai ser igual um processo seletivo de empresa. Só que, assim, tem empresas que também tem um processo seletivo super chato, que eu acho pior do que o do consulado, aliás. Eu não acho nada demais você... Tudo bem, é trabalhoso você preencher um formulário, escrever as perguntas direitinho. Sim, mas como eu disse, acaba que você tá treinando pra sua entrevista também. Eu acho muito melhor do que, por exemplo, você ter que apresentar um case ou você ter que resolver um case e fazer uma apresentação sua. Eu acho muito melhor. Eu sou Porque tem muita empresa que, sei lá, tem 4 fases. Tem coisa de teste, tem entrevista em grupo, tem dinâmica. Eu acho que o consulado é bom por esse motivo, porque só tem 2 fases, que é o formulário, que é a sua inscrição, e a entrevista. Mas em relação à entrevista, eu já fiz muita entrevista na minha vida, fiquei 1 ano procurando emprego, fazia várias entrevistas, não passava nenhuma, foi muito triste. Mas foi bom para conseguir experiência. E assim, eu achei a do consulado muito parecida com outras empresas em vários aspectos, porque eles perguntam aquelas perguntas básicas, tipo, fale mais sobre você, fale um pouco sobre sua experiência. Só que a diferença é maior nessa área de perguntar coisas situacionais, tipo de o que você fez, te dar um exemplo de tal coisa, mas tiveram várias empresas que também perguntaram isso, então não sei se é uma coisa só do consulado. E a entrevista dura em torno de 30, 40 minutos, o que eu acho que é um pouco mais longo que outras entrevistas que eu já fiz. Que duravam, tipo, 20 minutos, um pouquinho mais. o que eu tava falando aí, desculpa, Maria, só que eu tava falando aí no chat de negócio de entrevista, quando eu tava procurando estágio, eu tava aplicando pra qualquer coisa. Qualquer coisa. Até áreas que não me interessavam, tanto é que eu passei por um estágio que eu não gostei, porque era uma área que eu odiava. Mas eu tava fazendo entrevista de tudo, porque, como eu disse, é muito bom você fazer entrevista, porque você errando, você aprende. Então, por exemplo, você sai de uma entrevista e você vê que, nossa, nada a ver o que eu falei. Você aprende, entendeu?